Esta obra tem data para ser entregue, 30 de dezembro de 2013. Faça chuva ou faça sol, caia ou não raio. Mas nem por isso o pessoal descuida da segurança. Almir, estamos em alerta de raio. Paralisação total. Compreendido. Lista de raio, vamos ter que evacuar a área, tá bom? Vamos lá. Aqui está sendo construído simplesmente o cenário para o grande jogo de abertura da Copa de 2014. A Arena Corinthians. Aqui, 2.200 operários trabalham 22 horas por dia, correndo para cumprir os prazos. Mas eles correm ainda mais quando dispara o alarme de raio. Nós temos aqui muita estrutura metálica, serviços em altura, e isso, durante uma tempestade, é alguma coisa de risco. Risco que, neste pedaço de São Paulo, é bem alto. Caem na zona leste de São Paulo 17 raios por quilômetro quadrado por ano. É o maior índice da região sudeste do Brasil. A obra da Arena Corinthians trabalha ligada ao sistema de alerta do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O alarme é disparado por uma rede de sensores. Sensores de alta tecnologia, como esse que está instalado aqui dentro desta torre, no Centro Técnico Aeroespacial de São José dos Campos. É esse o nosso sensor? São esses dois sensores que permitem detectar não só as descargas que atingem o solo, mas como as descargas que ficam dentro das nuvens ou entre nuvens. Elas têm um papel muito importante que a ciência descobriu só recentemente: informar a severidade de uma tempestade. Hoje, o INPE já tem 60 sensores como estes espalhados pelo Brasil. Até o fim do ano serão 100, a segunda maior rede de monitoramento de raios do mundo. Com a expansão, o sistema vai cobrir melhor a região norte, a mais castigada por raios. E o futuro ainda projeta que essa quantidade de raios tende a aumentar. O que deve atrair mais raios ainda para a Amazônia são estes gigantes que começaram a surgir no meio da floresta em 2010. As torres de transmissão que vão levar a energia da hidrelétrica de Tucuruí a Manaus. São 1.037 torres, algumas com até 180 metros de altura. Elas vieram para melhorar a distribuição de energia, mas podem causar efeito contrário. Você se lembra? Nós explicamos semana passada. Pontos altos não só atraem raios, mas também produzem raios. Os raios ascendentes, faíscas que sobem. A única coisa que nós podemos fazer é proteger as nossas linhas através do cabo para raios. Tem uma junção, uma conexão à torre, aonde o raio vai fazer o seu percurso, e no pé da torre existe uma outra junção, aonde vai se escoar toda essa energia provida do raio, né? O clima da Amazônia exige alto investimento em tecnologia contra as descargas atmosféricas. E mesmo assim, a região não está livre dos apagões. É o preço de se gerar eletricidade no ponto que mais concentra raios em todo o planeta. Se for um dia sem produção aqui, mão de obra só, quanto você perde? Uns 350 mil reais. Chegam até 3 ou 4 picos de energia por dia. Fora os desligamentos que nós consideramos já, por sofrer muito dia, como normais. O INPE estima que os raios causem prejuízo de R$1 bilhão por ano à economia brasileira. E o desmatamento pode aumentar ainda mais essa conta. Uma pesquisa recente mostra que o desmatamento está fazendo com que a Amazônia fique mais seca. Isso vai diminuir a quantidade de tempestades. Menos tempestades, mas vão tender a ser mais fortes, com mais raios. Isso pode causar incêndios? Com uma região mais seca, os incêndios podem tomar grandes proporções. Os raios também são motivo de atenção para o setor aéreo. Faça chuva, faça sol, você tem que estar aqui fora, né? Exatamente. Todo dia estamos aqui registrando as condições meteorológicas do aeroporto. A gente registra um programa e divulga através de mensagens na rede da aeronáutica. Os registros que Leonardo faz no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, viram estatísticas que ajudam a traçar o plano de voo dos pilotos. A regra é desviar das tempestades. Pesquisas feitas ao redor do mundo mostram que aeronaves comerciais são atingidas em média de 1 a 3 vezes todo ano. Essa aeronave continua o trajeto dela, pousa e depois do pouso ela tem que sofrer um processo de manutenção. Para os passageiros, as aeronaves são seguras.
A fuselagem metálica isola as correntes elétricas dos raios. É o mesmo princípio do carro que já mostramos. Mesmo as aeronaves mais modernas, fabricadas com fibra de carbono, têm proteção contra raios. É que entre as camadas de fibra vai uma tela metálica. Essa tela passa a ter a função de fazer a dissipação de carga pela estrutura da aeronave. Como se fosse um para-raios, digamos, embutido na fibra. Isso. Barco também tem para-raios. Salve, comandante! Este é o Tocorimé, uma réplica do Beagle, o veleiro que trouxe o naturalista britânico Charles Darwin ao Brasil em 1832. O Beagle foi a primeira embarcação do mundo a ter para-raios. A maioria dos raios sobre o mar estão próximo à costa. Então o perigo das embarcações é quando elas se aproximam da costa. Não é à toa que o Rio de Janeiro acabou virando cenário para as primeiras pesquisas sobre tempestades no Brasil. Isso foi mais de 150 anos atrás, no tempo em que, no lugar do aeroporto Santos Dumont, havia um morro, o Morro do Castelo. Do alto desse morro foi feito o primeiro registro de raio no país. Em 9 de novembro de 1885, o cientista Henrique Morizzi tirou esta foto. Ele fez pesquisas em meteorologia, astronomia, trabalhou como topógrafo. Morizzi também foi diretor do Observatório Nacional, criado por Dom Pedro I em 1827. Para a família real, raios sempre foram um assunto, digamos, sensível. Os livros registram que Dom João VI, quando veio para cá em 1808, já trouxe com ele um medo terrível a tudo que se parecesse com raio, relâmpago e trovoada. Dom João passou para a história vitimado por uma série de características caricaturais que ele de fato tinha. Diz inclusive que ele se escondia debaixo da cama cada vez que caía um raio, né? Os céus estão a cair sobre a cabeça. E os piores pesadelos de Dom João VI com os raios acabaram se concretizando de uma maneira irônica. Um raio derrubou aquela que foi a primeira palmeira imperial plantada por ele no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Em 1808, quando ele chegou, no dia 7 de março, nós tivemos um número de tempestades acima da média para o mês de março no Rio de Janeiro. Como é que o senhor sabe disso? Diversos relatos de membros da comitiva de Dom João VI que vieram ao Brasil, nós chegamos a 10 dias de tempestade. Se nós compararmos com Portugal, Portugal tem 4, 5 dias por ano. Por ano! E aqui nós temos 10 dias num mês, numa cidade. O Rio tem mantido um número praticamente constante de tempestades, 30 dias por ano. Com São Paulo é diferente. No fim do século XIX, a capital paulista registrava 60 dias de tempestade por ano. Hoje, são 90 dias, 50% de aumento. A urbanização é a causa desse aumento de tempestades. E agora, com as mudanças climáticas, com os oceanos aquecendo, então a situação pode se agravar ainda mais. Aí a gente se pergunta, não tem jeito de aproveitar a energia dos raios? A energia de um raio não é grande. E por quê? Porque ele dura uma fração de tempo muito pequena. A nossa maior fonte de eletricidade hoje aqui no Brasil é esta usina, a hidrelétrica de Itaipu, aqui na fronteira com o Paraguai. Para produzir o que Itaipu gera de eletricidade por ano, seriam necessários 500 milhões de raios. E olha que o Brasil, mesmo sendo campeão mundial dos raios, recebe apenas 1/10 parte, 10% dessas descargas. E mesmo que o Brasil tivesse tantos raios, aí esbarraríamos em outro problema. A ciência ainda não sabe como capturar a eletricidade dessas descargas atmosféricas. O que pode sim ser uma solução para o futuro é a energia que está dentro das nuvens de tempestade. Aí sim, a energia armazenada é muito grande, mas nós não temos nem ideia de como aproveitar essa energia para o futuro. Já que ainda não existe tecnologia para tirar energia elétrica dos raios, o ideal mesmo é a gente aprender a se proteger cada vez melhor. Tudo o que nós mostramos nas últimas semanas nesta série do Fantástico está na cartilha contra raios do INPE. Vale a pena conferir, até porque, até agora, a única coisa que a gente sabe com certeza é que tudo indica para um futuro com cada vez mais tempestades por aqui e que o Brasil continuará a ser, sim, o país dos raios.